Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gosta dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Eu cresci em uma família cristã muito devota, então, quando adolescente, quando decidi beber e usar drogas, foi um ato de rebelião contra minha família e criação. O que começou como uma experimentação clichê com drogas de festa gradualmente evoluiu para um vício completo em drogas pesadas como heroína e, mais tarde, em metadona e outros opioides. Uma manhã, depois de tomar várias doses de metadona e consumir várias doses de vodka, entrei no meu quarto e encontrei uma entidade angelical me esperando. Instantaneamente, eu soube que meu tempo havia acabado e que o anjo da morte havia chegado para me escoltar até o lugar do meu destino. Aterrorizado, comecei imediatamente a orar a Jesus por perdão, sabendo que o lugar para o qual eu estava destinado não seria de iluminação sublime, tendo priorizado o mundo das sombras enquanto recebia a administração da minha vida. Jesus, por favor, me perdoe, eu rezei, mas enquanto eu rezava, eu podia sentir meu corpo viajando em alta velocidade através de um túnel. Enquanto eu viajava pelo túnel sob o comando do anjo, eu notei pessoas acorrentadas em suas laterais, gritando em agonia e implorando por ajuda. Eu notei que mesmo que eu passasse por elas em uma velocidade incrível, eu ainda era capaz de saber tudo sobre elas. Então, de repente, nossa jornada pelo túnel terminou e minha jornada pelo inferno começou. Enquanto meus olhos disparavam em todas as direções, eu vi pessoas de várias nacionalidades de diferentes épocas e eras ao longo da história, e enquanto eu passava por elas, eu era capaz de ler seus pensamentos e até mesmo entrar em suas mentes para experimentar o tormento eterno que elas estavam experimentando, o tormento eterno em um lugar onde o tempo parecia ter desacelerado consideravelmente. O anjo da morte de repente me puxou e me empurrou em direção ao que parecia ser um lindo castelo subterrâneo branco pérola, e enquanto nos aproximávamos da estrutura majestosa e intrincadamente trabalhada, ele me empurrou em direção às suas imensas portas primorosamente gravadas. As portas se abriram automaticamente, revelando uma antecâmara linda, semelhante a uma catedral, bem iluminada, com celas de prisão de cada lado. Nessas celas, vi todos os tipos de pessoas, mas me foi transmitido que essa parte do castelo era uma seção do inferno onde falsos líderes e falsos profetas eram presos como punição por enganarem os outros intencionalmente durante suas vidas, desviando a atenção de seus seguidores de Jesus, Deus e da salvação, para que eles próprios fossem elevados e adorados. Como esses falsos líderes desejavam egoisticamente ser reis do castelo durante suas vidas, mesmo ao custo da felicidade dos outros, o castelo se tornou a prisão a qual eles se escravizaram. Enquanto o anjo me empurrava com força pelo corredor, fui tomado pelo terror e por uma sensação de pressentimento, imaginando que tipo de tortura eu estava prestes a suportar por toda a eternidade. Enquanto olhava para a esquerda e para a direita para os prisioneiros nas celas sem portas, vi todos os tipos de pessoas, mas nenhuma realmente chamou minha atenção até que notei um homem vestido na moda típica dos Estados Unidos do século XIX. Quando voltei minha atenção para ele, imediatamente comecei a ver através de seus olhos tudo o que ele via, a saber o que ele estava pensando e a sentir tudo o que ele sentia em seu estado de transe. Estou em casa, pensou ele, testando a grama sob seus pés enquanto uma estranha sensação de déjà vu o invadia. Enquanto examinava o panorama pastoral à sua frente, voltou sua atenção para uma casa de 2 andares, uma moradia tão simples, mas característica das habitações provinciais daquele período da história americana. Quando ele começou a caminhar rapidamente em direção à casa, percebi uma comoção vinda do andar superior e senti que o que quer que estivesse causando o tumulto era algo totalmente sinistro por natureza. Enquanto ouvia atentamente, pude ouvir um som de rosnado acompanhado de palavras de frustração ditas em uma língua estranha antes de ser repentinamente impelido em direção à parede externa do andar superior da casa por uma força invisível. Em vez de colidir com a parede, no entanto, passei por ela e entrei no andar superior, onde fiquei cara a cara com 2 criaturas demoníacas curvadas, com cara de jacaré, cujos rostos horríveis eram tão repulsivos quanto malignos, entidades medonhas que babavam enquanto falavam em sua língua estranha. Embora eu não conseguisse entender suas palavras, sabia que estavam frustrados por não conseguirem chamar a atenção do homem cuja casa era, e em sua exasperação, deliberaram sobre como persuadi-lo a entrar e encontrá-los no andar de cima. Quando o homem parado do lado de fora se aproximou da porta da frente com grande apreensão, seus instintos o avisaram que algo estava errado, que talvez ele não estivesse realmente em casa, que talvez ele ainda estivesse no inferno. Um dos demônios, ao notar minha presença, voltou sua atenção para mim, olhou-me nos olhos com seu olhar sem alma e me pediu telepaticamente para chamar o homem do lado de fora para subir as escadas. Eu não estou ajudando você, respondi telepaticamente, e como neguei minha ajuda, o demônio se virou para o outro para refletir e discutir mais sobre como eles iriam atingir seu objetivo.
Os demônios então começaram a gritar por ajuda em uma glossolalia demoníaca, barulhenta e assustadora, e foi devido ao seu clamor horrendo que um objeto preto de repente passou pela parede. O objeto, um vórtice giratório, criou um poço sem fundo enquanto girava antes de se transformar abruptamente em um anjo de 12 pés. Embora aquele ser de magnificência imponente emanasse energia masculina, seu rosto era tão delicadamente caracterizado quanto o de uma mulher bonita e atraente, apesar do aspecto caracteristicamente demoníaco de seu semblante. O anjo, brilhando com uma variedade de tons de ouro, então começou a dar instruções aos 2 demônios, que passaram pelas paredes da casa enquanto se apressavam para realizar a tarefa atribuída a eles. Foi então que o anjo dourado começou a acenar para o homem lá fora com a música mais sublimemente bela e encantadora, produzida por sua voz, mas soava como uma amálgama de sua voz e de um instrumento de sopro único. Enquanto eu observava a cena atentamente, fiquei fascinado, mas aterrorizado, pois, ao contrário do homem lá fora, que estava completamente imerso em sua alucinação, eu estava muito ciente de que estava no inferno. Enquanto o anjo atraía o homem com sua bela música, ouvi a porta se abrir e o homem que estava lá fora subir as escadas para se prostrar diante do anjo em deferência e reverência. Encantado enquanto observava os eventos se desenrolarem diante de mim, foi-me comunicado que esta não era a primeira vez que ele ouvia aquela música, o encantamento sedutor que se tornara seu socorro. Embora o anjo falasse docemente com ele, fingindo prazer em estar em sua presença mais uma vez, sua verdadeira intenção era fomentar sua angústia e desespero perpétuos no inferno que ele havia criado para si mesmo. Depois de ajudar o homem a se levantar, o anjo acenou com o braço, transformando a cena diante deles em um panorama com vista para um mar infinito de pessoas de sua posição em um pódio elevado. O anjo dourado então procedeu a caminhar com o sujeito até a borda do pódio, instruindo-o a pregar a mensagem exibida nos 6 hieróglifos egípcios que apareceram de repente quando o anjo levantou os braços. Quando o homem, agora o pregador, começou a elucidar a mensagem incorporada pelos símbolos, pude sentir como se ver como alguém que atraiu a atenção inabalável da multidão reunida para ouvi-lo falar, e até mesmo ouvir a si mesmo discursar para a multidão absorta, serviu para enobrecer seu senso de importância, a ponto de ele ser consumido pela ilusão de sua própria grandeza. Por meio de sua arte de articulação fascinante, o foco da adoração da multidão foi transferido subversivamente para ele, em vez do Deus que ele referiu em seu discurso, e, como tal, o estratagema enganoso do anjo dourado foi totalmente realizado não apenas no auto-engano do homem, mas também no desvio do rebanho. Enquanto eu sentia o quão gratificante era para ele que outros considerassem suas palavras como evangelho, observei cada um dos hieróglifos, enquanto suspensos no ar, iluminando-se em sucessão enquanto ele os traduzia da direita para a esquerda, com um novo conjunto de símbolos substituindo os 6 anteriores uma vez que sua interpretação estava completa. Enquanto o pregador realizava sua tarefa, observei o sorriso mais diabólico se espalhar pelo rosto do anjo dourado para revelar dentes afiados como navalhas pingando saliva salpicada de ouro. Enquanto o anjo desmascarava sua natureza nefasta, comecei a ouvir o clamor distante de palavrões enquanto alguém na multidão criticava e condenava o pregador. As denúncias ficaram cada vez mais altas à medida que outros começaram a se juntar, até que toda a congregação estava acusando e condenando o pregador, argumentando que era porque eles seguiam suas palavras que estavam condenados à condenação eterna. Eles perguntaram a ele sobre o ímpeto que lhe deu a audácia de pregar a mesma mentira que ele pregou a eles enquanto estavam vivos. Você honestamente acha que vamos cair em seu engano novamente? Desça do púlpito se você ousar, eles o provocaram. Oprimido pelo peso de suas provocações e zombarias, o comportamento autoconfiante do pregador desapareceu quando ele percebeu que não estava, de fato, diante de uma multidão pregando. Abatido pelo barulho de suas maldições, seus olhos se arregalaram de medo enquanto o incitavam a descer do púlpito para receber uma surra bem merecida. Em meio ao coro de sua Babel, o chão começou a tremer violentamente, e a congregação então começou a se separar, abrindo caminho para os demônios com cabeça de jacaré, que, tendo completado sua missão, avançaram com os filhos do pregador nas mãos. Por que você mentiu para nós, papai? Perguntou a filha do pregador enquanto segurava seu ursinho de pelúcia. Dominada pelo desespero, tristeza e arrependimento, ocorreu ao pregador que ele estava realmente no inferno, que sua família também estava no inferno e que eles permaneceriam lá pela eternidade. Enquanto eu arfava e convulsionava em minha sintonia com as emoções do pregador, de repente me vi de volta ao gramado onde a alucinação havia começado, observando mais uma vez enquanto ele examinava a grama com o pé para ver se era real. Enquanto eu considerava as implicações da tortura eterna que o pregador estava condenado a suportar, acordei da experiência imersiva e me vi no corredor do castelo, olhando para o homem que um dia fora um pregador. Foi então que o anjo da morte começou a me empurrar pelo corredor, em direção a uma região escura e escarpada do inferno fora do castelo.
Percebendo que estávamos nos aproximando da seção do inferno onde eu passaria toda a eternidade, comecei a cravar meus calcanhares enquanto o pânico se instalava. De longe, notei uma luz muito brilhante se aproximando, e eu sabia em meu coração que era a luz de Jesus, que tinha vindo para me resgatar. Jesus desceu do alto, me agarrou, e enquanto ele me carregava para longe daquele reino infernal, eu me senti como uma criança enquanto ele me segurava perto. Tudo de repente se iluminou, e a próxima coisa que eu soube, eu estava de volta em minha casa, deitado no chão, cambaleando por tudo que eu tinha acabado de vivenciar. Por um tempo depois, eu fiquei sentado tremendo em minha poltrona, lentamente recuperando minha compostura do choque e da descrença. O que eu vivenciei durante minha EQM pareceu mais real do que a sensação de realidade que associamos ao nosso estado de vigília diário, mas eu reconheço que, como ouvinte, você precisaria vivenciar isso em primeira mão para realmente entender e aceitar que minha EQM foi de fato real. Ao relatar minha experiência, é bastante traumático reviver, e a única coisa que eu ganho ao recontá-la é uma sensação de paz, sabendo que estou cumprindo meu dever ao alertar as pessoas sobre o inferno enquanto também as deixo saber que Jesus e a salvação são reais. Às vezes, parece que as forças das trevas estão tentando me impedir de compartilhar, mas sou levado a espalhar as boas novas sobre Jesus e a salvação por meio dele, porque foi o próprio Jesus quem salvou minha alma e minha vida. Como epílogo da história, gostaria de compartilhar que contei minha EQM ao pai de uma mulher que era minha esposa na época. Alguns anos depois, ele me mostrou uma foto de uma casa, a casa do pregador em que entrei durante minha experiência de sua alucinação no inferno. Essa é a casa. Essa é a casa do pregador, exclamei com espanto. Ele então me mostrou outra foto, e dentro dela, vi crianças vestidas com roupas do mesmo período que as do pregador. São eles. Esses são os filhos dele, declarei, reconhecendo os rostos dos filhos do pregador. Então ele me mostrou outra foto, e eu a reconheci como uma foto do próprio pregador, Joseph Smith, o fundador dos Mormons, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Agora, eu sei que a maioria de vocês pode não acreditar na minha história, mas deixe-me dizer que tendo experimentado uma afinidade com sua mente durante minha estada no inferno, eu conheço Joseph Smith melhor do que ninguém, até mesmo melhor do que sua própria mãe. Naquelas 4 horas, eu experimentei uma unidade com sua mente, eu senti cada pensamento e cada sentimento dele. Através de uma associação tão íntima, eu vinha a conhecer seus medos mais profundos e desejos mais obscuros. Eu não tinha e não tenho interesse nos Mormons, e se tivesse escolha, eu teria escolhido qualquer outro que não Joseph Smith para ser tão intimamente familiarizado. Depois de me mostrar as fotos, meu então sogro explicou quem era Joseph Smith, contando a história contada ao mundo de como ele foi visitado por um anjo que revelou a localização das tábuas de ouro inscritas com hieróglifos. Mesmo anos após minha EQM, eu ia para a cama com a ansiedade de morrer durante o sono e acabar no inferno, mas depois de 15 anos, aceitei que não tenho nada a temer, pois o amor de Jesus é incondicional, um amor que nunca serei capaz de compreender verdadeiramente.